Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma madrugada com Deus, mais uma madrugada a qual nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 3, o versículo 14, que eu quero deixar para vocês aqui, onde Paulo fala: por causa disto me ponho de joelho perante o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, em Efésios 3,14. Eu quero já estar te convidando para você assistir esse vídeo até o final. E no final você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Deixar o seu comentário, tudo bem? Então vamos aqui a palavra do Senhor, livro de Efésios 3,14. onde Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Efésios, quando ele estava aprisionado em Roma. Esta cidade não era tão fácil assim. Por isso, Deus havia enviado o apóstolo numa missão na primeira viagem missionária, né? A primeira viagem missionária de Paulo. Nessa viagem, Paulo confrontou com os religiosos. Na época, uma cidade portuária e com um povo idólatra que tinha por Deus, a deusa Diana, né? Tinha a deusa Diana. A finalidade em escrever essa carta foi fazer os seus servos fiéis, que ali estavam cumprindo o seu papel apostólico no mundo. Ou seja, manter firme em sua missão como enviado por Deus. Paulo ensina sobre a unidade doutrinária, a salvação pela graça, a nova vida em Jesus, santidade, batalha espiritual e perseverança na oração. Era isso que Paulo estava ensinando, né, para o povo ali de Éfeso. Quando ele abriu a igreja, ele fundou aquela igreja. Então, nessa viagem de Paulo, ele estava ali, né, instruindo o povo, porque era uma cidade idólatra, né? Tinha vários deuses, tinha essa deusa Diana, a qual eles ofereciam culto a ela de adoração, né? Paulo, ele pôs-se de joelho pela causa do Evangelho de Cristo. Ele se alegra em ser prisioneiro de Cristo, pelo amor que tinha à igreja do Senhor. Ou seja, Paulo sofreu perseguições, açoites, humilhação, acusações, apedrejamento, fome, frio, cansaço, dores, tribulações, e todas essas coisas foram por causa do Evangelho. E mediante isso, a graça de Cristo foi sobre ele e pelo Espírito Santo. Revelação está que foi-lhe concedido a revelação e conhecimento dos mistérios de Deus, dadas aos seus apóstolos e profetas. Paulo mostrou a todos que eles eram cordeiros e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, pois era algo que o diabo queria roubar. O que eu quero dizer é que o diabo está tentando roubar do cristão a herança a qual somos coparticipantes, ou seja, é nosso por direito. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então não deixe o diabo roubar a tua herança, a tua promessa. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus falou, né? Está ali no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 10. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 3:11, então devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, né? A nossa herança nós não podemos desfazer de jeito nenhum, mesmo que o diabo queira roubar, nós temos que lutar, né? Lutar e perseverar
na presença do Senhor, para nós não perdermos essa nossa herança. Então Paulo começa a apresentar o testemunho do seu ministério junto à igreja de Éfeso, mas em nada disso ele se fazia superior a alguém. No entanto, ele diz que era o menor de todos os santos. Por isso ele fortalece os seus irmãos, possivelmente os fiéis da igreja de Éfeso, estando desmotivados, desanimados, frustrados, frios, entristecidos pela prisão de Paulo. Os cristãos da igreja de hoje não é diferente, Nos dias de hoje não é diferente dos dias de Paulo. Demonstravam, frustrados, frios, desanimados, por conta das dificuldades, dos acontecimentos que estão em sua volta. E por cá tem deixado de orar, buscar a Deus, se relacionar com Ele. As forças têm sido roubadas, a sua fé tem sido minada, ao ponto de não acreditarem mais, de não acreditarem mais naquilo que Deus pode fazer. Mas Paulo, sabendo de tudo isso, ele escreve a carta e diz nos versos 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E como Deus nos dizendo, não entregue os pontos e nem se curve diante dessas circunstâncias. E por esta causa hoje, se coloque de joelhos diante de mim. Saiba que a maior conquista da sua vida vai ser de joelhos e boca no pó, em oração diante do Pai. Como membro desta família, Paulo vem corajosamente a Deus como seu Pai Celestial. Nesta ocasião, sua oração é por outros membros da família, especialmente os efésios. Em reverência humilde, Paulo se ajoelha diante do Pai, de quem tem toda a sua família, no céu e na terra, e deriva seu nome, e faz sua intercessão, e ele diz: eu oro para que de suas gloriosas riquezas ele, Deus, possa fortalecer você com poder através do seu Espírito e em seu interior, para que Cristo habite em seus corações através da fé. Paulo pede que Deus dê força aos efésios, força espiritual que vem somente através do Espírito Santo. O trabalho do Espírito afeta ao ser interior, isto é, o novo homem criado quando os efésios foram trazidos à fé. Este novo homem cresce à medida que o Espírito Santo continua a trabalhar nos crentes por meio da palavra e do sacramento, tornando-os cada vez mais seguros, confiantes em sua salvação, à medida que a fé em Cristo cresce. A segunda petição de Paulo para os efésios é que, sendo fortemente fortalecidos pelo Espírito em seu novo homem, eles serão capazes de compreender a grandeza do amor de Cristo por eles. Daí eles continuam: e eu oro para que você, estando enraizado e estabelecido em amor, tenha poder junto com todos os santos, para entender quão largo e longo e alto e profundo é o amor de Cristo e conhecer este amor que supera o conhecimento. Paulo está orando por pessoas que foram enraizadas, estabelecidas no amor.
enraizado envolve a imagem de uma planta viva e vibrante, pronta para crescer. Estabelecido sugere uma imagem diferente. Literalmente significa fundado sobre ou baseado em fundamento, o que os efésios, arraigados e baseados nele, é o amor que Cristo mostrou por eles. Paulo pede aos efésios que parem e pensem no incrível amor de Cristo, quando eles estavam mortos em transgressões e pecado. Deus enviou seu Filho para sofrer e morrer por eles. Desta forma, ele os fez vivos e pela fé os trouxe para a sua igreja. Paulo admite compreender plenamente o amor de Deus, que Deus demonstrou através da igreja. Realmente ultrapassa o conhecimento. E ele ora para que os efésios, pelo menos, comecem a compreender a grandeza do amor de Cristo. Então, Paulo, ele ora para os efésios, ora para a igreja, para que eles possam entender o grande amor de Cristo, que não importa a altura, a largura, nem a profundidade. Então, que os crentes de hoje, nós hoje, podemos entender quão grande é o amor de Deus, quão grande misericórdia. Paulo, no entanto, ele não ora apenas por conhecimento abstrato e compreensão da parte de Efésios. Ele quer que eles participem plenamente dos bons dons de Deus. Daí ele continua: eu oro para que você seja preenchido à medida de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo queria que aquele povo, que aqueles crentes ali de Efésios fossem cheios da plenitude, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo sabia quão difícil era a situação naquela cidade, com aquele povo idólatra, aquele povo de coração voltado para outros deuses, fazendo sacrifícios a deuses estranhos, a Diana, aquele templo que eles iam lá para adorar, uma cidade perversa. Mas Paulo estava orando por eles, para demonstrar para eles o grande amor que Deus tinha por ele. É claro que tem total plenitude. Deus tem total plenitude porque Ele criou tudo. Ele é dono de tudo e Ele controla tudo. E, no entanto, Ele permite que nós, seus queridos filhos, chegamos corajosamente a Ele. De fato, Ele nos convida a orar com confiança, assegurando-nos que Ele vai ouvir. A oração de Paulo é um modelo de oração ousada. Então vamos ser ousados quando formos fazer uma oração. Não há nada de tolo em seu pedido. Ele não pede apenas algumas migalhas, ele pede o pão inteiro. Seu pedido é que os efésios pode ser preenchido com a medida de toda a plenitude de Deus. Podemos dizer também estas palavras. Podemos desejar que eles sejam cheios da plenitude de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos então nos colocar de joelhos, assim como Paulo ele se colocou ali de joelho, porque o costume dos judeus não era orar de joelho, eles oravam em pé, eles só oravam em pé, eles só oravam de joelhos quando era uma petição muito especial, era um pedido especial, de urgência, uma coisa que era impossível. Então Paulo, ele estava na prisão, mas ele viu a necessidade que ele precisava orar para aqueles crentes que estavam ali naquela cidade de Éfeso, que eles necessitavam ser cheios do Espírito Santo, conhecer o poder de Deus para poder suportar aquela situação. E nesse desespero, Paulo, ele se colocou de joelhos para pedir um pedido especial para o Senhor a favor dos Efésios. Então ele se dobrou, ele se ajoelhou e se humilhou perante Deus para pedir em favor dos Efésios, daqueles crentes que estavam ali. Então que nós podemos aprender esta lição com Paulo. Quando tivermos uma oração especial, se coloca de joelho.
né? Se coloca de joelho e ora e tenha certeza que Deus, Ele está ouvindo a sua oração e Ele vai te responder, amém? Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.